Cara, que livro maluco, que livro fora da casinha. Esse livro abriu um buraco na minha cabeça, explodiu a minha cabeça. Sem muita enrolação, eu quero falar do livro A Longa Marcha, do Stephen King. Este livro aqui, livro esse que mexeu muito com a minha cabeça. Mas antes de falar sobre esse livro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Robert Jean e este é o quadro Conversando e Divagando sobre Livros, tá? Agora que eu me apresentei, deixa eu pedir um favor para você. Se inscreve no canal, que a sua inscrição é muito importante, mas muito importante. Vocês não têm noção do quanto eu fico feliz quando eu vejo um novo inscrito no canal. Aproveita, curta e compartilha, tá? Para que este vídeo chegue a mais pessoas e o canal possa crescer, tá bom? O seu like é muito valioso para esse canal, tá? Ele deixa esse criador de conteúdo muito feliz, tá bom? E mais um favor, deixa eu pedir para vocês aí. Comenta nesse vídeo, tá? Deixa a sua opinião sobre esse livro ou fala aí um pouco do Stephen King. Se estiver com preguiça, apenas escreve Stephen King nos comentários que já ajuda muito o canal, tá? Ah, mas eu tô com muita preguiça. Só escreve King então, meu filho, que você me ajuda muito, tá? Só escrever King que você já me deixa muito feliz e ajuda muito esse canal, tá bom? Agora, vamos começar a falar um pouco, eu quero falar um pouco para vocês do Stephen King, tá? Mas são breves, mais breves considerações mesmo, até porque o Stephen King, ele é bem conhecido, né? O Stephen King ele já publicou mais de 70 livros, tá? Para mais de 70 livros aí, tá bom? Ele já vendeu mais de 400 milhões de seus livros. Mais de 400 milhões, é muito livro, né? Tá entre os maiores mesmo, tá? Várias de suas obras já foram adaptadas, como é o caso de A Espera de um Milagre, It, A Coisa, O Nevoeiro, O Iluminado e até desse livro aqui, tá? Esse livro aqui, A Longa Marcha, está para sair uma adaptação aí logo, é por esses dias aí, eu acredito que seja no mês de setembro vai ser uma adaptação e eu estou muito ansioso para assistir esta adaptação do livro A Longa Marcha, tá bom? Então, começando a falar do livro, A Longa Marcha, esse livro ele mexeu muito com a minha cabeça, tá bom? Por que ele mexeu com a minha cabeça? O King, ele pegou uma premissa de uma coisa simples, que é uma caminhada, que é uma marcha, e conseguiu transformar isso em um thriller psicológico, um terror psicológico, tá? É um livro que te prende do começo ao fim da leitura, que você não consegue parar de ler. Essa foi a minha experiência com esse livro, sabe? Ele pegou alguns personagens em que você se apega, ele criou uns personagens assim, e ele criou e você se apega a esses personagens, tá? E ao mesmo tempo você sabe que alguns desses personagens vão ter que morrer, porque você já leu a sinopse do livro ali, você entende isso. Só que isso te fica assim, daí isso faz você pensar, nossa, será que o personagem que eu gosto, que eu me apeguei, que ele vai morrer no final do livro? Então, com esses pensamentos, essas ideias, você não consegue parar de ler, não consegue parar de ler esse livro. Você lê uma página atrás da outra e quer continuar lendo, tá? Eu não costumo ler livros assim muito rápido, igual alguns leitores por aí que leem um livro a cada 2 dias. Eu levo uma semana, 2 semanas para ler um livro, mas esse livro aqui, eu levei exatamente 5 dias para ler esse livro, de tanto que eu me apeguei, de tanto que eu não conseguia desgrudar desse livro. Eu queria ler uma página atrás da outra. No primeiro dia eu já li 100 páginas desse livro, tá? Então, ele te prende dessa maneira, entendeu? Você quer saber o que vai acontecer com o personagem que você gosta ali no livro, tá? Deixa eu ler até a descrição desse livro, que tem uma descrição aqui no livro, aqui na capa do livro, que ela diz o seguinte, ó. É uma das melhores obras de King, uma história que não é terror, mas é assustadora e tão poderosa hoje quanto a época de sua publicação em 1979. Há traços de A Longa Marcha em diversos romances contemporâneos. Toda a sua essência está em Jogos Vorazes, por exemplo. Mas ao contrário de muitos dos livros que influenciou, A Longa Marcha é estarrecedor, aterrorizante e perturbador, tá? Isso aqui foi escrito por algum colunista do The Guardian, tá bom? Esse comentário, essa descrição, descreve bem o jeito que eu me senti a respeito desse livro, tá? Que é que nem ele colocou aqui, ó. A Longa Marcha é estarrecedor, aterrorizante e perturbador. São adjetivos que descrevem perfeitamente alguns dos sentimentos que eu senti ao ler esse livro, tá bom? O enredo desse livro, ele se passa em uma espécie de distopia, tá? Mas por que uma espécie de distopia? Deixa eu explicar para vocês. Quando você começa a ler o livro aqui, você não é inserido no mundo distópico, igual é nos clássicos lá, nos clássicos 1984 do George Orwell, ou no livro Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, tá? Nesses livros você é inserido no mundo distópico. Nesse aqui não, nesse daqui há apenas algumas passagens que dão a entender que talvez esse livro passasse no mundo distópico, tá? No mundo distópico futurista ali. Mas ao mesmo tempo aparecem umas referências que são referências da época em que o livro foi escrito, tá bom? Então também aparece uma figura de um governante ali que seria um tal de major, tá? E esse major ele acompanha toda a competição, fiscalizando aquela competição da Longa Marcha ali, tá? Então, nesse mundo distópico, existe uma competição que é a Longa Marcha. E essa competição, ela funciona da seguinte maneira. Vários rapazes são voluntários ali. E dentre esses voluntários, eles escolhem 100 rapazes, tá? Para participar dessa competição, tá bom? E essa competição, ela tem algumas regras peculiares, tá? A primeira regra é que quando você começa a longa marcha, a caminhada, você não pode parar de andar. E você tem que manter uma velocidade de no mínimo 6,5 km. Tá? Se você quebra essas regras, você recebe uma advertência. Então o cara tá lá caminhando e recebe número 47, primeira advertência.
Número 47, segunda advertência. E se o cara não voltou a andar, ele recebe uma terceira advertência. Número 47, terceira advertência. É basicamente isso. E daí, quando ele recebe a terceira advertência, começa uma contagem de um tempo ali, acho que é 1 minuto ali. Se ele não volta a andar, ou se ele não atinge essa velocidade de 6,5 km aí, ele tá eliminado do jogo, tá? Mas ele tá eliminado do jogo. E o que acontece quando ele é eliminado do jogo? Você sabe dizer? Ele pega as roupinhas dele ali, vai para casa, vai embora, chega lá e vai dormir e descansar, né? Pois foi extenuante a caminhada. Não, mas não é isso que acontece, não. Isso aqui é um livro do Stephen King, né? Óbvio que não ia ser tão simples assim, né? Quando a pessoa é eliminada desse jogo, ela é morta. Basicamente, essa longa marcha, quando você está caminhando, tem os fiscais de prova que são tipo uns militares. E daí, se você é eliminado do jogo, eles se encarregam de mandar você dessa para melhor, né? Promover o seu encontro lá com ou Jesus Cristo, podemos dizer assim, tá bom? É literalmente isso, tá? Então eles pegam ali e te matam e você tá eliminado do jogo, então você morre. E isso já torna a competição um pouco macabra, né? Então, para que esse jogo acabe, 99 pessoas vão ter que morrer e uma vai ter que sobreviver, porque são 100 competidores. O jogo só acaba quando resta apenas um vivo. Então, essas são as regras básicas dessa competição, tá? Então, dentre esses competidores, há alguns personagens. E aí entra aquela parte dos personagens que eu falei pra vocês, que você se apega a esses personagens, tá? Entre esses personagens, há 2 personagens, assim, que eu me apeguei muito, que eu gostei deles, que era o Ray Garrett, que ele é de fato ali o protagonista do livro, e o Peter McVice, que também é um dos protagonistas do livro, eu também me apeguei a ele, tá? São personagens que são bem desenvolvidos para um livro de poucas páginas. Tipo, A Longa Marcha, ó, ela tem cerca de 290 páginas. É um livro pequeno, mas mesmo sendo um livro pequeno, há uma boa profundidade escrita desses personagens aqui até, então em certa medida pelo tamanho do livro, certo? E daí você se apega a esses personagens, tá? E esses 2 personagens ali, eles, o Ray e o Peter, eles sabem que eles estão numa competição e que eles não podem virar amigos, porque para um sobreviver, o outro vai ter que morrer. Eles estão cientes disso desde o começo do jogo. O problema é o seguinte, quando você pega vários seres humanos e você se reúne, o que acontece? Logo, eles fazem uma rodinha ali de conversa e fazem amizade, não é? E na competição é a mesma coisa. O Peter e o Ray, eles sabiam que não podiam virar amigos, mas eles acabam virando amigos durante essa competição, tá? E isso vai trazer alguns transtornos psicológicos para eles durante a competição. Mas não só eles, tá? O Peter e o Ray, eles vão fazer, tipo, esses 2 competidores, eles vão fazer amizade com mais alguns. Então eles vão formar um grupinho de cerca de 7, 8 competidores ali nessa competição, tá? Então, ou seja, esses daí também vão correr aqui, vão fazer aquela bobeira de fazer amizade entre eles ali, tá? Então são alguns personagens que se envolvem ali, tá? Então esses personagens, com o passar do livro, eles estão na competição ali, eles estão cansados e acontece o quê? Acontece o pior, um ou outro vai sendo eliminado desse grupinho, e cada vez que um desse grupinho é eliminado, eles começam a sentir mais medo, isso começa a afetar mais o psicológico deles, pois uma pessoa próxima deles ali foi eliminada, foi morta, tá? E daí o livro começa a ganhar um tom fúnebre, sabe? Um tom assim meio macabro, triste mesmo, assim, né? Você vê que o livro vai para tipo uma obscuridade total ali, podemos dizer, tá? O livro, então, conforme vai passando ali, os personagens, eles vão tendo ali os problemas psicológicos deles, eles começam a conversar entre eles, os assuntos de conversa deles são todos assuntos estranhos, diferentes, eles falam sobre morte, falam sobre uns assuntos, assim, bem complicados, falam besteira, tá? Inclusive, isso aqui é um livro do Stephen King, né? Então tem uma linguagem ali meio crua mesmo, com certos palavrões no livro, tá? É um livro para entretenimento, então tem, assim, essa questão de palavrão, tá? É o tipo de linguagem do King mesmo, tá bom? Mas então essa questão dos personagens ir morrendo e ir mexendo com a cabeça dos personagens, tipo, vai mexendo muito com eles, e o que acontece é que alguns personagens também começam a, tipo, pirar o cabeção, literalmente ficar louco ali, eles começam a morrer na competição por causa disso, porque daí eles já acham que não vão mais vencer, têm medo de morrer, eles acabam se entregando e tentam fugir e são mortos pelos soldados que estão cuidando ali da competição. Alguns literalmente ficam loucos e se jogam, dão um jeito de morrer ali mesmo, sabe? E isso demonstra o quê? Demonstra que a competição a longa marcha não é só uma competição de quem tem melhor condicionamento físico, né? De quem tem melhor preparo físico, mas também uma competição mental, né? Pois alguns competidores são eliminados por causa da parte mental deles, que eles não conseguem suportar essa pressão de saber que eles têm que ganhar para não morrer, entendeu? Então, uma das coisas, assim, que me chama muita atenção nesse livro, tá, lendo ele, é a banalização da vida, né? Ou o espetáculo da morte, podemos dizer assim, tá? Deixa eu explicar, assim, melhor essa questão. Os competidores ali, essa competição, a longa marcha, ela é tida como uma competição muito conhecida nesse mundo distópico, tá? Então, as pessoas acompanham essa competição pelos televisores lá em suas casas, tá? E não só pelos televisores, elas também vão nas ruas ver os competidores de perto ali. Então, nas estradas que os competidores estão caminhando,
caminhando, está cheio de pessoas assistindo, assim, várias partes do trecho da caminhada. E daí você vai lendo o livro e vai ver que tem algumas pessoas torcendo, vai número 47, vai número 7, vai número 1, mas só que o problema não é esse, o problema é que a maioria das pessoas não está ali para torcer para eles, mas está ali para ver alguém morrer, entendeu? Basicamente isso. Daí quando algum competidor morre, os caras ficam loucos lá, tipo, começam a comemorar, pensa a loucura, daí eles começam a comemorar a morte do personagem ali, entendeu? E daí isso te bota num limbo mental mesmo gostar desse livro, né? Você vai para esse limbo mental, assim, cara, eu falei, que horror isso, né? Que horror, porque realmente é horroroso, né? Mas é isso que eu quis dizer com esse espetáculo da morte, tá? É uma das coisas que toca, assim, é um dos temas que esse livro toca, assim, que ele é um livro para entretenimento, né? Mas esse tema é meio que um tema, assim, que dá para se enxergar, né? Que é a banalização da vida, né? Que acontece nesse livro, tá? Agora, uma pergunta que vocês devem estar se fazendo é o seguinte: eles não podem parar de caminhar, né? Então, como que eles fazem para ir no banheiro? Você sabe essa resposta? Se você não sabe, eu vou responder para você agora. Simplesmente a ideia é o quê? Eles não podem ir no banheiro, ou seja, eles não vão, entende? Um dos personagens, por exemplo, ali, literalmente, ele, na competição, ele vai ter que cagar e andar, né? Não, acho que vai ter alguns personagens que vão fazer isso, tá? Falando aqui, cagar e andar, tipo, parece até que é engraçado, né? Tipo, eu tô aqui meio sorrindo, mas, cara, quando você vai ler o livro, não tem nada de engraçado. Isso só deixa o tom do livro mais pesado, ainda o ritmo mais pesado, sabe? Isso te joga no limbo mental total ali, tá? Essa parte do livro. Então, não é nada engraçado no livro esse enredo, tá? Mas é isso que acontece. Tipo, o personagem tá lá caminhando e ele não pode parar pra caminhar, literalmente, ele caga e anda ao mesmo tempo, tá? Um outro personagem ali, como ele tem as 3 advertências, que ele pode levar até 3 advertências, o que ele faz? Ele para rapidinho ali, ele vai no banheiro e o cara tá gritando, advertência número 1, e o cara tá ali cagando ali, advertência, segunda advertência número 1, terceira advertência número 1, daí ele tem mais um minuto ali, então enquanto ele leva a terceira advertência, ele levanta a calça, sai tudo cagado, sem limpar a bunda e volta a caminhar pra não morrer, tá? Daí ele recebe essas 3 advertências e continua caminhando, tá? Mas só, tipo, deixa eu informar pra vocês também, pra vocês não ficarem confusos, que tem essas 3 advertências, mas a cada hora que o personagem caminha, por exemplo, você tem 3 advertências, ele caminha por 1 hora sem levar nenhuma outra advertência, tá? Uma das advertências é anulada, ele passa a ter 2. Então, se ele caminha mais 1 hora sem levar advertência, ele elimina mais uma advertência, daí ele passa a ter só uma, daí ele pode ter mais 2 advertências de novo, que ele não vai morrer, tá? Então, é uma das coisas que tem que explicar pra vocês no livro aqui também, tá bom? Então, o que tem nesse livro aqui, tá? Basicamente para vocês, é uma violência gratuita, é o que você vai encontrar nesse livro, tá bom? Violência gratuita total, tem que ser sincero para vocês, tá? Mas por que, assim, por exemplo, tem uma cena que vocês vão ver no livro ali, que o cara tá caminhando, tá? O cara tá caminhando e daí ele na caminhada ele leva um tiro ali, porque ele andou numa cidade menor e tal, e ele vai continuar andando com as tripas caindo pra fora. Basicamente isso, tá? Então você vai ver, violência gratuita mesmo, né? Daí até que ele cai lá e morre abraçado com suas entranhas, né? Então, é o tipo de cenas que vai ter nesse livro. E vão ser várias cenas parecidas com essa, tá? Me julguem, tá? Me julguem, mas eu adorei esse livro. Achei esse livro aqui sensacional, tá bom? Pra mim foi um dos melhores livros, assim, do King, tá? Eu já li 3 livros do King. Eu já li A Dança da Morte, já li Sob a Redoma e li esse terceiro livro aqui, A Longa Marcha, tá? O meu top 3 do King, podemos dizer que eu tenho 3 livros dele, então os 3 livros eu gostei. O meu top 3 é o seguinte, A Dança da Morte, em segundo lugar vem A Longa Marcha, e em terceiro lugar vem esse Sob a Redoma. Então esse livro aqui, ele já ganhou um espaço e pretendo até fazer uma releitura daqui a alguns anos desse livro aí, tá bom? E só mais uma informação para falar para vocês, tá? Eu vi várias pessoas, eu vi alguns comentários sobre esse livro aí, tá? Depois que eu li ele pra ver o que as pessoas acharam desse livro. Então, muitas pessoas não gostaram desse livro, tá? Acharam esse livro aqui um horror. Eu vi até títulos assim no livro, assim, o Stephen King também erra, tá? Tipo, relacionado a esse livro, ou seja, as pessoas realmente não gostaram. Mas outras pessoas gostaram. Então, pode ser que você leia esse livro e não goste, tá? Mas eu dei minha opinião sincera. Eu gostei do livro. Não posso mentir pra vocês, tá bom? E mais uma outra informação pra vocês, a título de curiosidade, tá? Este livro aqui, A Longa Marcha, ele foi o primeiro livro que o Stephen King escreveu usando o pseudônimo Richard Bachman, tá bom? Então esse é o primeiro livro que ele escreveu com esse pseudônimo. E pelo que eu entendi, ele usava esse pseudônimo para escrever os livros dele mais obscuros, livros mais violentos, assim, desse tipo livro macabro, tá? E esse livro, A Longa Marcha, se encaixa muito bem nesse perfil desse pseudônimo que ele criou para escrever esses livros, tá bom? Se encaixa muito bem na minha opinião, tá? Então agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram esse livro? Deixa a opinião de vocês nos comentários aí, se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam desse livro, tá? E não esquece, comenta nos vídeos aí, tá bom? Se você tiver com preguiça de deixar sua opinião, sabe o que você faz? Só comenta Stephen King nos comentários. Escreve lá King, já ajuda muito o canal, mas ajuda, sim, demais o canal, tá bom? E mais agora, deixa eu deixar um recado para vocês e pedir um favor para vocês, tá? Se inscrevam no canal, que é
sua inscrição é muito importante e ela ajuda muito esse canal a crescer, tá? E outra coisa, curte e compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e o canal possa crescer, tá? E outro recado para vocês é o seguinte, tá? Vejam outros vídeos do canal, naveguem pelo canal e vejam outros vídeos. Uma visualização sua em algum outro vídeo do canal ajuda muito esse canal, tá bom? E eu fico muito feliz com suas visualizações, tá? E também naveguem pelo canal e vejam a área de posts do canal. Lá na área de posts eu coloco as minhas leituras atuais, o que eu li quando eu vou publicar outros vídeos também, tá bom? Então, peço ajuda de vocês aí, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.